Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém? Continuamos na nossa jornada, nos nossos 21 dias do jejum da vitória. E hoje estamos no 13º dia. Já passamos da metade, não é verdade? E o nosso tema de hoje é submissão à autoridade, honrando a Deus. E o nosso texto-chave está em Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde a ideia de submissão é frequentemente mal compreendida e muitas das vezes até rejeitada. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a submissão às autoridades é um princípio divino que reflete a nossa obediência e o nosso respeito a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1, nos exorta a estar sujeitos às autoridades, pois as autoridades foram instituídas por Deus, o que significa que ao nos submetermos a elas, estamos em última instância honrando ao Senhor nosso Deus. Entenda que submissão não é sinal de fraqueza, mas é sinal de força e de fé. Ela demonstra o nosso reconhecimento de que Deus é soberano e trabalha através das estruturas de autoridades estabelecidas na sociedade. Ao nos submetermos, não estamos apenas obedecendo às leis humanas, mas também estamos seguindo um mandamento divino, o que mostra aqui a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no seu governo supremo e a nossa confiança em todas as coisas. A submissão, ela vai muito além de uma obediência cega. É um ato consciente de fé, sabendo que em Deus, em sua providência, colocou certas autoridades sobre nós. Assim, quando nós falamos sobre esse tema de submissão às autoridades, a gente deve fazer isso com um coração humilde e com um espírito sempre de reverência, vendo isso como uma oportunidade de glorificar a Deus e de viver de acordo com os preceitos de Deus. A autoridade, ela tem a sua origem no próprio Deus, que é a nossa autoridade máxima. Romanos 13:1 mostra isso, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Esse princípio significa que Deus, em sua soberania, estabeleceu as estruturas de autoridade. Autoridade na família, autoridade na igreja, na sociedade, os governos. E essas devem ser respeitadas como parte da ordem divina. Quando a gente se submete às autoridades, não significa concordar cegamente com todas as decisões ou com políticas, mas respeitar a posição de autoridade que elas ocupam. A palavra nos mostra, né? Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que vivamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. O respeito e a oração pelas autoridades são essenciais para uma sociedade estável e justa. Embora a gente olhe a submissão às autoridades seja um mandamento bíblico, ela tem seus limites. Quando as autoridades contrariam diretamente os mandamentos de Deus, devemos obedecer a Deus acima dos homens. Mas é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Esse princípio estabelece que a nossa submissão às autoridades terrenas nunca deve nos levar a desobedecer a Deus. A nossa submissão a Deus e às autoridades estabelecidas por Ele serve como um poderoso testemunho cristão. Isso reflete a nossa confiança na soberania de Deus e o nosso compromisso com ordem e com paz. A palavra fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Sejam todos submissos, um para com os outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. A submissão, quando praticada corretamente, ela testemunha o nosso caráter e o caráter de Cristo em nós. Viver em submissão às autoridades traz paz, traz ordem e bênçãos.
tanto pessoalmente quanto coletivamente. Ela promove a harmonia e facilita o cumprimento da vontade de Deus na terra. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2,17. Respeitar e honrar as autoridades é parte do nosso dever cristão, que resulta em uma vida abençoada sobre a graça de Deus. A submissão à autoridade é um aspecto fundamental, meu amado, da vida cristã, que honra a Deus e reflete a ordem divina. Ela se baseia no princípio de que todas as autoridades são instituídas por Deus e que, ao nos submetermos a elas, estamos obedecendo a Deus. Devemos respeitar e orar pelas autoridades, reconhecendo os limites da submissão e vendo na autoridade um meio de testemunhar o amor e a soberania de Deus. Viver em submissão é caminhar em obediência a Deus, trazendo paz e bênção para as nossas vidas. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração. Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, reconhecemos que Tu és a fonte suprema de toda autoridade. Pedimos, Senhor, a Tua sabedoria e discernimento para viver em submissão às autoridades que Tu, Pai, instituiu sobre nós, de maneira que, quando nós nos submetemos a ela, estamos honrando o Teu nome. Dá a cada um de nós, Senhor, a coragem de permanecer firme em Tua palavra, quando as autoridades terrenas se opõem aos Teus preceitos divinos, Pai. Que a nossa submissão reflita a nossa obediência e respeito a Ti. E que através dessa submissão, Pai, possamos ser testemunhos do Teu amor, da Tua justiça no mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você esteja seguindo aí os 21 dias, seguindo o teu propósito, amém? Não quebre teus propósitos de jejum nesses 21 dias. Se mantenha firme diante do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe, sigamos e prossigamos em nome de Jesus. Fique na paz, uma noite abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe.